começando mais uma aula aqui, tá? Essa é a nossa aula 4.1. Eu, professora Tabita, juntinho aqui com vocês. Lembra que a gente falou lá no início que nós iríamos, né, estar o professor Jefferson, a professora Laísa, e hoje estamos aqui. A gente estava juntinhas ali, eu e a Laísa na última aula, e agora a gente vai falar sobre algo muito importante e que às vezes a gente acha que está muito distante, né, da nossa realidade ou das nossas atividades cotidianas. Só que eu vou te dizer que não está, porque nós vamos encontrar essa necessidade, ou nós realizamos isso em várias atividades que nós fazemos desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. Como assim, professora? De que a gente está falando, então? Deixa eu colocar aqui no quadro para você. Olha lá, hoje nós vamos falar sobre o método científico, exatamente, o método científico. E aí a gente vai destacar aqui, ó, as principais etapas desse método, como é que eu considero o método científico? Por que ele é determinado, ou por que ele é nomeado desta forma, como método científico? Então, ele tem um rigor, né? Um rigor científico, um rigor porque ele vai dar um resultado científico, e para isso, obviamente, eu vou seguir uma metodologia, por isso o termo, né? Método científico. E aí nós vamos falar sobre esse método científico no nosso cotidiano, nós vamos falar da importância da pesquisa na biologia e também nas diversas áreas que é a biologia, que são tratadas dentro da biologia, que hoje tem várias vertentes e que tem alcançado e tem, graças a Deus, desempenhado o seu papel com excelência para que a gente consiga resultados satisfatórios tanto na parte da saúde, quanto na área da agricultura, da pecuária e, enfim, todas as áreas aí que fazem parte do nosso dia a dia como cidadãos nesse planeta. Tudo bem? Então vamos lá jogar no quadro, pode abrir para mim, diretor. Aê! Etapas, então, do método científico. Você, querido aluno, vai estar, a partir de agora, prestando bastante atenção e, óbvio, anotando, registrando, tá? Toda vez que a gente registra alguma coisa, aquilo fica mais facilmente gravado ou aquilo fica mais vivo, ativo dentro da nossa compreensão, tudo bem? Então, as etapas dos métodos científicos. Aí a gente fica perguntando, né, como que eu posso iniciar um processo de construção de um saber ou de um conhecimento científico? O que eu preciso fazer, né? O que é esse método científico? Gente, para fins de conceitos, a gente tem o seguinte, é um conjunto de etapas ou de passos que um cientista ou um estudioso, né, segue em uma sequência lógica. Isso aqui é importante pra gente, tá? Uma sequência, eu vou colocar de azulzinho também. Uma sequência, cadê? Eita, coloquei azul e saiu vermelho. Tão interessante. Vamos lá. Não, deixa eu botar o marca-texto mesmo que eu gosto, amarelinho. Então vamos lá, ó. Sequência lógica e organizada. Vocês lembram que na aula passada nós estávamos falando sobre os níveis de organização dos seres vivos? Então, quando a gente pensa em algo científico, em algo que vai ser divulgado, eu preciso que isso tenha uma compreensão, isso é importante. Deixa eu dizer aqui para vocês, aqui comigo. Ó, é importante que eu tenha uma facilidade de compreender o que o outro está dizendo. Apesar de a gente falar aqui, ó, método científico, porque tem uma sequência, essa sequência lógica, a linguagem, ela precisa ser de compreensão para aqueles que estão recebendo aquela informação, porque todo método científico que seguiu uma sequência lógica, que tem os rigores científicos,
eles vão dar um resultado, eles vão dar uma resposta a alguma situação, né? E aqui a gente tem aqui, falando aqui, ó, para sequência lógica e organizada para quê? Os fenômenos. Existem inúmeros fenômenos acontecendo durante todo o dia, ao longo dos meses. Vamos lá, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo do ano ou dos anos. Então, muita coisa vem acontecendo desde que o mundo é mundo, né? Desde que os seres humanos avançaram nas suas tecnologias, avançaram no seu desenvolvimento. Isso tudo vai fazer com que ocorram fenômenos que precisam ser compreendidos pelos cientistas e pela população de uma determinada região, uma determinada área. Por quê? Existem os estudiosos, né, de diferentes frentes da pesquisa, mas eles são as ferramentas para elucidar alguns fenômenos, mas esses fenômenos são observados por todos. Independente de você ser um pesquisador ou não, independente de você ter o conhecimento, a bagagem para seguir esse método científico. Mas os fenômenos, eles são perceptíveis e eles são sentidos por todos. Então, por isso é importante que a gente conheça a razão do estudo científico e do rigor desses métodos. Tudo bem? Então, vamos lá. Pode abrir para mim, diretor. Quais são as principais etapas, então, deste método científico? Então, agora presta bastante atenção. Nós vamos ter o ponto de partida é uma curiosidade, ou seja, uma observação. Eu vou vir para cá de novo, porque eu quero hoje ficar mais aqui presente com vocês. Olha lá. Joga aqui para mim, diretor. Vocês estão vendo aqui, ó. Observação, ok? Então, quando a gente está falando ali sobre fenômenos, eu vou, primeiramente, algo no dia a dia, no cotidiano, vai me chamar a atenção. Seja um fenômeno biológico, um fenômeno político, um fenômeno social, independente. Mas como que aconteceu? Como é que está acontecendo? Ou quais são as causas que estão conduzindo esse fenômeno a estar acontecendo agora, no presente? Então, eu vou observar e, a partir dessa observação, o que eu estou observando? O que está acontecendo aqui? Seja, por exemplo, num ambiente hídrico. Aquelas águas ali, ou de um garapé, de um córrego, lá próximo à minha casa, tinha uma coloração, tinha uma turbidez, né? Que eu conseguia visualizar alguns peixinhos, eu conseguia observar lá no fundo, que não era tão profundo, enfim. Aí, de repente, eu estou passando novamente nesse ambiente e eu encontro uma turbidez mais acentuada. Mudou a coloração de uma forma muito rápida. O que está acontecendo? Isso é um fenômeno. Alguma coisa está acontecendo. Então, eu parti do momento que eu observei aquilo. A mudança da coloração daquela água. Agora, eu preciso descobrir quais são as causas que levaram a essa mudança brusca da coloração. E aí, eu vou começar a fazer ou formular o que nós chamamos, olha lá, de hipóteses. Ou seja, de perguntas, questionamentos. Poxa, ontem ou semana passada eu passei por esse quadro, eu não vi essa diferença da coloração, ela estava normal, né? E hoje ela já está com essa coloração diferenciada. O que levou a isso? Então eu começo a partir da minha observação, criar perguntas, questionamentos, para tentar entender e compreender o que está acontecendo. Tudo bem? A partir dessa pergunta, eu vou formular um experimento. E aqui que está a grande questão, né? O X da questão. Sabe por quê? Porque quando eu penso num experimento,
eu vou seguir um padrão. E esse padrão, ele precisa ser favorável à reprodução deste experimento em diferentes lugares, por diferentes pessoas. Tá certo? Então, o experimento, eu preciso entender isso, que para experimentar, para realizar experimentos, eu preciso seguir uma sequência e eu preciso ser muito descritivo nesse experimento, nos procedimentos para a realização desse experimento, tá bom? Muitas vezes, quando a gente fala experimento, logo aqui dentro da área da biologia, né, da ciência ali, que você acabou de sair do ensino fundamental, a gente, quando fala de experimento, a gente lembra daquelas vidrarias, né, dentro de um laboratório. Mas o experimento, gente, ele não precisa ser seguido dentro de um ambiente fechado. Ele pode ser levado para um ambiente externo. E aí, professor, mas eu faço as coletas no ambiente externo. Ok, no caso aqui que eu dei o exemplo dessa turbidez acentuada da água, sim, eu vou ter que coletar, né, e levar a uma análise laboratorial, para saber o que levou, o que são os componentes ali presentes, né, que a gente chama tem uns espectrômetros, né, que analisam quais são os componentes, as partículas ali em suspensão que estão presentes para poder identificar se isso é resultado de uma poluição ou de uma alteração de algum fenômeno biológico. E aí eu vou, então, tentar fazer os experimentos e tentar trazer as respostas para a minha pergunta, para a minha hipótese, para o meu questionamento. E isso está relacionado, essa sequência do método científico, ela também é seguida dentro, né, quando a gente fala aqui por exemplo, dentro da educação, a gente faz também os nossos projetos. Os projetos, eles passam por uma metodologia. Então, algumas vezes de busca, né, dos referenciais teóricos, da construção dos materiais bibliográficos, daquilo que já tem sido falado sobre. É muito importante a gente ter esse conhecimento, né? E aí eu consigo, então, buscar as respostas para o meu questionamento. Tudo bem? Então, lembrando aí, não quer dizer que você vai fazer somente isso dentro do laboratório, com materiais de vidraria, nada disso. Você pode realizar experimentos tanto na área biológica, na área física, né, ou química, enfim, tanto na área da educação também. Então, tem uma sequência lógica, lembra? Tem que ter uma sequência lógica para eu tentar responder um problema ou um questionamento, a minha hipótese. Seguido dessa experimentação, que aí você vai estipular aí quanto tempo que vai durar, né? Quando você vai fazer, por exemplo, pronto, olha aqui, eu observei que eu estou apresentando determinados sintomas. Aí eu começo a pensar, gente, esses sintomas que eu estou sentindo no meu corpo é fruto de algo que eu comi? Algo que eu ingeri, né, me alimentei, ou que eu aspirei, ou algo que entrou em contato com a minha pele, ou seja, absorvi. É resultado de quê? Eu tive contato com o quê? Aí eu vou começar a fazer as minhas perguntas, meus questionamentos. E aí, normalmente, você vai ser direcionado a uma consulta médica. Nessa consulta médica, você vai fazer os seus exames, não é isso? E aí você coloca lá esses exames, eles passam por vários experimentos. Tem tipos de experimentos infinitos aí para cada tipo de resultado que você está querendo responder aqui a sua pergunta. O que é? Eu estou sendo parasitado? É um vírus? É uma bactéria? É um nematominto? É um platominto? O que é? Ou não é nada de biológico, é a partir de uma infecção que eu tive contato com alguma substância tóxica ou radioativa, enfim, né? Você está compreendendo, eu creio, que o que eu quero dizer. Então, a formulação pode vir de várias coisas, você vai induzir. O que está acontecendo, tá? Aí eu vou realizar o experimento, no caso, eu vou me submeter aos exames laboratoriais, aqui no caso, os laboratoriais, do exame de sangue, fezes, urina, enfim. E aí eu vou chegar a um determinado resultado. Esse resultado pode ser o diagnóstico de que realmente você contraiu, né, uma doença viral,
uma doença bacteriana, uma doença provocada por algum protozoário. E aí, agora eu vou chegar, tendo o resultado, eu vou chegar a ser medicada, no caso, né? Eu vou medicar para poder sanar esse problema, tá bom? Mas, isso, na sequência, eu cheguei a uma conclusão, ou seja, parasitada por um protozoário. Aí, a partir do resultado que eu obtive dos experimentos que eu realizei através do sangue, fezes, urina, enfim. Ou, o exemplo anterior que eu tinha dado, lá o córrego, né, o recurso hídrico, que teve uma mudança de turbidez. E aí eu levei para o laboratório, coletei uma amostra, levei para o laboratório, fiz as análises, chegou a um determinado resultado, aí vamos dizer que o resultado tenha sido uma conclusão de que houve a deposição, né, de uma substância que fez essa alteração, né, da turbidez dessa água lá que você sempre via de uma coloração diferenciada, tudo bem? A partir dessa conclusão, eu vou poder formular uma teoria. Dentro do estudo da biologia, a gente tem várias teorias. Vocês vão ver aí lá para frente. Teoria de Darwin, teoria de Lamarck, né? Teoria do Gregor Mendel, da genética. Então, cada um deles passou por todas essas etapas aqui para chegar a formular uma teoria. A teoria, gente, ela não é pronto, acabou, ninguém mais debate, ninguém mais vai... Não. As teorias, elas podem sofrer algumas alterações, elas podem ser derrubadas com novas observações, novos experimentos e que vão trazer resultados e chegar a uma conclusão diferenciada, tá bom? E aí essa aqui pode ser derrubada, como é que aconteceu lá com Lamarck e Darwin, tá? Lamarck formulou uma teoria a partir dos rigores dos métodos científicos e Darwin veio e disse não, né? Quando a gente estava lá, uma das partes, né, da biologia fala lá sobre a compreensão das primeiras formas de vida, aí a gente fala lá da teoria da biogênese ou da abiogênese ou da biogênese, né? Onde a vida, a princípio, ela poderia surgir de qualquer matéria inanimada, ou seja, não somente a partir de um ser vivo. Essa teoria foi derrubada. Porque já se sabe que a vida só pode surgir de uma outra forma de vida. Vida gerando vida, que é chamada biogênese, que nós conhecemos muito bem. Tudo bem? Então, as teorias elas podem chegar a serem derrubadas com a formulação de outros relatos, de outras pesquisas científicas. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Aí a gente tem a etapa da observação. O cientista vai ser levado a uma curiosidade e necessidade, então, de respostas. E buscar compreender como certos fenômenos vão ocorrer. Para isso, dá-se início ao método científico. Pode abrir para mim, diretor, que aqui já é uma outra situação. A partir dessa observação, pode ser a olho nu ou também com algum instrumento, né? No caso, o microscópio. Ele vai começar a formular os seus questionamentos, suas hipóteses. Aí a gente colocou uma situação aqui para você. Ó, observa-se que a maioria das folhas são verdes. Isso foi o ponto de observação, ok? Quando você está sobrevoando a nossa região amazônica, só vai verde, 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 quando não, rio, 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 não é? Então, a seguinte pergunta foi formulada. Todas as folhas são verdes? Hoje nós sabemos que existem folhas de colorações as mais variadas, mas o que mais está presente, o que é mais abundante, que mais observada, é a coloração verde, né? Aí você tenta responder essas perguntas, esse questionamento. Então, ele fez a observação, fez uma hipótese, e aí a hipótese dele é a seguinte: há alguma substância presente nas folhas dos vegetais que é responsável por lhe conferir essa cor. Galera, hoje nós sabemos que
o pigmento em grande abundância nos vegetais que lhe confere essa coloração é o quê? A clorofila, não é? A clorofila permite essa coloração esverdeada, que lá vai estar armazenada lá dentro dos cloroplastos, e aí ela é bastante abundante. Até porque a gente tem a questão lá do índice de refração de cores, né, que a gente consegue observar, mas aí isso aí é lá dentro da física, vocês perguntam para a professora Deise e para o professor Maciel, que vão estar elucidando melhor essa questão. Mas vamos continuar aqui. Questionar, galera, é necessário para quê? Para levantar uma hipótese. E a partir dessa hipótese, tá? Eu vou, então, realizar o meu experimento, como eu descrevi para vocês os dois exemplos lá da poluição ou da mudança de coloração do recurso hídrico e de um sintoma que você está tendo ali inesperadamente, né? Para verificar que a hipótese levantada é realmente verdadeira, ou seja, a coloração, né, aqui no caso, no exemplo que a gente está seguindo aqui, da coloração das folhas verdes, né? O cientista ele realizará vários experimentos controlados, isso é importante dizer, cujos dados são medidos cuidadosamente e também anotados, registrados. Então, olha aqui para mim. O experimento ele é primordial para que eu consiga chegar a um determinado resultado. Só que muitas vezes a minha pergunta, o meu questionamento, a minha formulação da minha hipótese ali, com o experimento que eu executei, não me deu a resposta satisfatória. Então eu posso reproduzir novamente ou renovar ou fazer alguma inserção de alguma informação e mudar esse experimento, né? E aí eu vou tentando buscar as respostas mais plausíveis, né, para aquilo que eu estou questionando. Tudo bem? Essas experiências, elas podem confirmar ou mostrar que essa minha teoria, ou a minha suposição, a minha hipótese, ela não é verdadeira, ou que ela pode ser descartada, né? Assim, outra hipótese poderá ser levantada e outros experimentos serão realizados. Então, o que é interessante e bonito dentro da ciência? É que, de acordo com a utilização de um experimento, que ele pode me dar uma resposta boa ou não, às vezes não satisfatória, ou eu reformulo esse experimento, ou eu posso ter, a partir daquele resultado do experimento que eu segui, eu posso reformular a minha pergunta, ajustando-a. Então, isso é bem interessante também e ocorre com muita frequência, tá bom? Aí eu cheguei aqui nos resultados e, obviamente, eu vou concluir a partir dos dados que eu obtive. Pode abrir para mim, diretor. Hoje eu estou dando trabalho para o diretor. Depois de analisar cuidadosamente os resultados obtidos com esse experimento, né, o cientista vai tirar, então, algumas conclusões. Se comprovar que um determinado fenômeno repete-se após certo número de experiências, isso é muito importante também, as repetições que eu vou fazer, porque eu não vou fazer um único experimento e dizer, não, esse aqui é pronto, acabou. Não. Eu vou refazer para que o resultado, de acordo com as repetições que eu fiz daquele experimento, chegue no determinado. Ele só dá aquele resultado. Então, eu posso dizer que aquilo realmente está acontecendo. Essa é a real explicação para aquele fenômeno, tá bom? Aí chegamos na teoria. A teoria ela vai explicar não só a questão que foi levantada no início, ou seja, a minha hipótese, mas também todas as que surgiram durante as experiências e até mesmo vai prever possíveis situações relacionadas. Então, ela vai servir como uma base, né, para as demais situações e explicações do nosso questionamento. Aí a gente tem aqui o que eu tinha mencionado para vocês no início da aula, o Gregor Mendel, que é conhecido como o pai da genética. Ele fez uma observação, né? E aí, nessa observação, ele selecionou, analisou as características hereditárias entre o cruzamento de ervilhas, tá? Todos nós conhecemos, e enunciou a sua descoberta nos experimentos. Ou seja, presta atenção, ele observou, selecionou características a partir dos seus experimentos, né? A partir dessa observação, ele criou algumas situações. Como que se dá a transmissão das características? Era a sua hipótese, seu questionamento. Realizou os seus experimentos e aí
a partir dos seus experimentos, ele chegou a um resultado, uma conclusão e fundamentou-se a sua teoria, onde ele diz que a lei da segregação independente ou lei da recombinação, ela realmente acontece. Lá mais para frente, vocês vão ver o que significa isso, quando a gente está falando lá dos cruzamentos, né? Aí a gente lembra das dominâncias, excessividades, aquelas características que podem ser repassadas e sempre de acordo com o material genético cedido pela mãe, cedido pelo pai ou do macho e da fêmea para uma determinada característica. Tudo bem? Isso aqui, essa lâmina é para exemplificar a sequência dos métodos científicos, enfatizando aqui o experimento de Mendel. A pesquisa ou levantamento bibliográfico é um importante estágio na elaboração do quadro inicial. Tá? Então, eu preciso verificar o que tem sido ou o que já foi pesquisado, o que já tem de informações sobre aquilo que eu estou tendo uma curiosidade. Aí, a partir do que já tem sido estudado, se ainda há aquele questionamento, ou eu posso aprofundar aquele questionamento, aí sim eu vou conseguir resolver ou amenizar um determinado questionamento. Então, é importante essa elaboração dessas etapas, né? Através do levantamento, eu sistematizo o que tem acerca daquele meu problema, organizo os fatos já verificados até aquele presente momento e eu apresento as teorias e os conceitos que vão me ajudar na resolução da minha dúvida, do meu questionamento. Tudo bem? E aí, a gente passa aqui para o método do cotidiano, método científico no cotidiano. Como é que eu tenho isso, gente? Qualquer pessoa que tente resolver um problema pode realizar as observações e usar o método científico. Você lembra que eu dei o exemplo lá de você se sentindo mal? Observou, estava se sentindo mal, vai ao exame, blá, 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 aquela sequência lá, até você chegar no resultado e ser medicado. O outro exemplo que eu dei, da mudança da coloração de um córrego lá próximo à sua casa. Você passava lá algumas semanas anteriores, tinha uma coloração e de repente ela mudou de cor. E aí você... Ah, professora, mas não foi eu, mas alguém também vai observar isso, outras pessoas vão observar e vão levar a uma análise, né? Para ver o que está acontecendo naquele rio e dar uma resposta para a população ali nas proximidades daquele córrego, porque pode ser alguma coisa que contamine todo mundo, né? E aí vai prejudicar a saúde de todos. Então, é importante, deixa eu voltar aqui, é importante eu lembrar que na minha rotina, né? Deixa eu vir para cá. É importante vocês terem essa percepção de que muitas das coisas que acontecem conosco durante o nosso dia a dia, elas vão acabar seguindo essa sequência, tá? Não com toda aquela nuance, né, que a gente vai descrever quando a gente fala do método científico em si, para dar um resultado no seminário, no congresso. Mas ao longo do nosso dia, a gente também vai seguindo essa sequência. Para produzir, por exemplo, a primeira vez que você vai realizar uma receita, fazer uma receita, você vai seguir. Você vai fazer um experimento, você depois vai chegar a uma conclusão se serviu, que aquela receita coube ali, se deu certo para você ou não. Porque, gente, é interessante, né, o negócio de receita. A gente vê lá todo mundo fazendo, a gente segue direitinho, mas não fica igual aquilo que foi apresentado pra gente, né? Às vezes pode até acontecer de você ter uma mão boa e ficar até melhor. Isso acontece, nunca aconteceu comigo não, né? Porque eu não sou muito boa cozinheira, mas enfim. Normalmente dá um pouco ruim, mas aí você vai aperfeiçoando. Isso também é importante dizer. Da vez que eu levo a execução com frequência de uma determinada situação, eu posso chegar a uma perfeição, né? Ao apresentar, por exemplo, no caso da culinária, apresentar aquele prato, né? Inúmeras vezes repetidas de uma forma muito mais interessante do que aquele primeiro momento, né? Aquele primeiro contato ali com aquela receita. Bem? Então, vamos, joga para mim de novo, diretor. Isso. A importância da pesquisa na biologia ou em biologia. Vamos, então, a alguns exemplos, né? Em um laboratório farmacêutico, desenvolveu-se uma droga para o tratamento de vermes intestinais em cães. Presta atenção.
que vão garantir a eficácia de 70% dos casos. Então, eles estavam parasitados e aí eles foram medicados. Outro laboratório concorrente alega que ela não surte efeito algum. Então, olha só como é que é importante dentro da biologia. Uma empresa farmacêutica produziu uma medicação que vai servir para um determinado problema. No caso aqui, os vermes intestinais dos cãezinhos, tudo bem? A outra empresa, ela vai dizer que aquela medicação não vai dar resultado nenhum. Aí eu vou, então, realizar um experimento que a gente chama de experimento controle, tá? Para descobrir se a droga que foi formulada, que está dizendo que vai resolver o problema, realmente é eficaz. Inicialmente, separamos os dois grupos, tá? Presta atenção aqui na sequência. 2 grupos de cãezinhos que estão parasitados, que devem pertencer à mesma raça. Isso aqui é importantíssimo quando eu falo de experimento controle, tá? Porque qualquer interferência pode dar resultado diferenciado e aí eu não posso concluir de forma adequada. Então, olha lá, eu estou analisando os vermes intestinais dos cãezinhos. Então, eles têm que pertencer à mesma raça, ter aproximadamente a mesma idade e não apresentar outras doenças, tá? Então, ele tem que estar com a mesma infecção intestinal lá provocada pelo verme do que no outro grupo. Os 2 grupos têm que estar com a mesma situação. O grupo experimental vai receber a droga que foi sugerida lá, que vai ser a solução do problema. Os animais do grupo controle é dado um medicamento sem nenhum efeito. Por isso que a gente chama de grupo controle. Ou seja, esse grupo que está dentro do meu grupo controle não vai receber a medicação que está sendo questionada. Ela vai receber qualquer coisa, mas não é a medicação. Não tem efeito algum, tá? É como se fosse um bombonzinho, mas sem nada, nem açúcar, nem nada. Tal procedimento é necessário para evitar a crítica que a outra empresa estava fazendo, né? De que a doença está sendo tratada não pela droga, mas apenas pelo fato dos cães estarem recebendo algo estranho. Isso acontece muito, né? Tem pessoas que tomam uma substância e aí, inconscientemente, elas começam a ter uma determinada mudança. Ela começa a amenizar os sintomas. Isso é algo para você ver como a nossa mente é fantástica. Porém, ao longo do tempo, se ela não for tratada, lógico que ela vai voltar a apresentar os sintomas e pode até adoecer mais gravemente. Só que o cérebro faz isso, né? Ele recebeu a medicação e diz, eu tô boazinha. E quem nunca fez isso, né? Quando a gente... ou quem nunca recebeu isso, a mãe dá alguma medicação, e nem né? Medicação às vezes é uma balinha e a gente fica bonzinho, né? Que na verdade a gente não estava doente, mas enfim. Depois de efetuar o tratamento, podemos dizer se a taxa de cura entre os animais do grupo experimental, que recebeu a medicação, e o grupo controle, também, que recebeu o placebo, realmente vai dar o resultado satisfatório, tá bom? O efeito placebo é a melhora que os doentes podem apresentar causada apenas pelo fato de receberem uma certa medicação, independentemente das reais propriedades curativas que possa ter esse produto, tá bom? E aí a gente fala também sobre a pesquisa dentro das diversas frentes de pesquisa da biologia, que a biologia é muito diversa, gente. Então vamos lá, alguns exemplos, olha lá. Existem vários relatos científicos sobre estudos, né, desenvolvidos aí por geneticistas, pela biomedicina, em relação às células-tronco, que são aquelas células que vão permitir uma diferenciação celular, né? Isso é muito interessante, de onde elas são recolhidas, né, no cordão umbilical da medula para essa capacidade, vamos chamar de células totipotentes, que elas têm essa capacidade de se diferenciar em várias outras. Então, a partir do momento que se descobriu, se identificou esse grupo de células, que são chamadas de células-tronco, elas foram muito benéficas para alcançar êxitos assim, miraculosos em várias doenças, tá bom? Aí a gente tem os transgênicos também. Os transgênicos são aquelas alterações, são organismos que recebem genes de outros seres, tá? Por isso que eu chamo de transgênico.
E aí vão acabar adquirindo uma mudança de uma determinada característica. Aí a gente tem também as vacinas, os medicamentos, né? E a contaminação ambiental. Galera, olha aqui para mim. Quando a gente fala de vacina, medicamentos, os medicamentos a gente sabe que precisam passar por várias testagens, vários experimentos, né, vários grupos, controle, para realmente avaliar a eficácia dessa medicação, para depois chegar nas farmácias, chegar nas pessoas, nos pacientes que vão receber aquele tratamento. Aí eu preciso enfatizar uma coisa, que os tratamentos eles precisam ser seguidos com rigor. Muita gente acaba tomando a medicação, aí melhorou um pouquinho, já parou os sintomas. Isso não quer dizer que você, se no caso for uma ação de algum parasita, vírus, bactérias ou do usuário, se você apresentou os sintomas de melhora, não quer dizer que você baniu aquele problema do seu organismo, não. Você precisa tomar toda a medicação. Por isso que são feitos os experimentos, para saber que determinados meses ou determinadas quantidades, naquela dosagem certa, você vai realmente ter o êxito daquela medicação, tá bom? Aí a gente fala de vacinas também, é muito importante a gente lembrar que desde que nós somos bebês, nós começamos a receber essa dosagem de anticorpos, de estímulos de anticorpos no nosso organismo, tá bom? Para que a gente consiga driblar os efeitos dos agentes, né, infecciosos que entram em contato com o nosso corpo. Aí as vacinas servem para isso, para a gente ter os anticorpos, né, contra várias doenças, para quando a gente entrar em contato com aquele vírus, com aquele parasita, os nossos anticorpos, os nossos soldadinhos, destruírem aquele agente infeccioso, tá bom? E aí, quando a gente fala também dessa contaminação, lembra que eu falei aqui no exemplo, né, do corregular, do corpo hídrico que foi alterado a sua turbidez. Essa contaminação ambiental, ela também tem ganhado muitos êxitos com vários experimentos, com alta tecnologia, né, tecnologias aí de precisão que vão avançando e fazem dão um diagnóstico preciso daquilo que está acontecendo no ambiente, porque a gente sabe que uma contaminação ambiental, que pode ser no solo, na água ou na atmosfera, pode prejudicar toda uma comunidade. E, quando a gente fala de atmosfera, pode, devido aos movimentos de massas de ar, ser conduzido. Um problema foi ocasionado aqui, mas ele vai, devido a esse movimento, ocasionar problemas em uma outra comunidade, até muitas vezes muito distante. E aí tem um relato bem interessante, se depois vocês quiserem fazer alguma pesquisa em relação a isso, de que, por exemplo, as nossas queimadas, né, elas refletem lá na nossa região onde nós temos as geleiras. Então, muitos dos nossos históricos, muitos estudiosos, eles têm pesquisado, né, a partir do descongelamento desse gelo, analisado isso para dar algumas respostas de quanto tempo ou quanto aumentou essa poluição. E isso é muito interessante e importante também. Agora, você imagina uma coisa que está acontecendo na Amazônia, refletir lá, né, nas nossas extremidades, nos nossos polos, para você ver como que o movimento dessas massas de ar é importante e aí a gente precisa realmente estar muito preocupado com as nossas ações. Tá bom? Eu fico muito feliz com você, querido estudante aqui da biologia da mediação tecnológica, que você se torne um agente realmente que vai se preocupar com o nosso meio ambiente, porque nós estamos inseridos nele, não é não? É isso aí, galera. A gente vai parando por aqui, já já a gente volta com a nossa revisão. Beijo, tchau, tchau!